Vamos falar do capítulo 13, como ocorrem as reações químicas. Bom, como podemos prever a formação dos produtos de uma reação química? Então, eu tenho uma reação formada entre etanol com gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, ele está descrevendo aqui, o processo da reação química. Já nesse momento aqui, ele coloca essas substâncias em forma de esfera e ele traz uma legenda. Em preto ele tem carbono, então isso significa que aqui a gente tem 2 carbonos, tá? Vermelho está representando o oxigênio, então nessa molécula a gente tem um átomo de oxigênio e aqui a gente tem 2 átomos de oxigênio, tá? Aí aqui em branco ele está representando hidrogênio, então aqui a gente tem os hidrogênios. Isso no reagente. Reparem que o produto nós temos outras substâncias, a formação de novas substâncias. Então, o carbono, que representam as bolinhas pretas, a esfera preta, ela está ligada aqui aos oxigênios. Então, eu tenho CO2. E aqui eu tenho o O, com o H. Então, eu tenho H2O. Então, 2 hidrogênios com oxigênio. Mas está vendo que aqui aparece só uma molécula, aqui já aparecem 3 moléculas, 3 vezes, o O2, aqui aparece 2 vezes o CO2 e aqui 3 vezes a água. E ele descreve a reação aqui, C2, H5, 5 hidrogênios, OH, que é essa parte final aqui, OH, mais 3 vezes o O2. O O2 é essa fórmula aqui, Então, ele tem 3 vezes o O2. Ele tem 2 vezes o CO2. Essa daqui é a representação do CO2, tá? CO2. Só que eu tenho isso 2 vezes. E aqui eu tenho H2O, só que 3 vezes, 3 vezes o H2O. Então, esse número que ele está colocando aqui, 3, 2, são os números que equilibram a reação, ou seja, fazem parte de um balanceamento, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, balancear uma equação química, a gente vai sublinhar aqui, o 3º parágrafo, depois o 4º, depois aqui embaixo, o 5º parágrafo. Balancear uma equação é tornar as quantidades dos reagentes e dos produtos iguais. Eles têm que ter a mesma quantidade, tá? De reagente e de produto. Então, repara nessa reação aqui, que eu tenho um sódio e aqui eu tenho um sódio. Na é sódio, tá? Então, um de um lado, um do outro. Só que eu tenho 2 vezes o cloro aqui. E aqui eu só tenho um cloro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que equilibrar esse cloro. Esse aqui eu tenho 2, eu tenho que transformar esse aqui em 2. Mas, para isso, eu não posso mexer aqui embaixo, olha, aqui na reação. Ou aqui no meio, na fórmula, Eu não posso mexer na fórmula, porque a fórmula já vem pronta. É aí que entra o balanceamento pelo método das tentativas. Então, a gente coloca aqui, o número 2 na frente da substância, porque aí eu vou transformar o cloro, que aqui inicialmente estava 2, vou transformar isso em 2. Esse cloro aqui é como se ele tivesse 1 aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Eu multiplico, eu faço uma multiplicação aqui, tá? Só que quando eu acrescento esse 2 aqui, eu mexo com Na. O Na também passa a ter 2. Então, aqui embaixo no Na não tem número nenhum, significa então que tem 1. Então, a gente faz uma multiplicação. 2 vezes 1, eu passo a ter 2 de Na. Então, eu tenho que vir aqui, na frente do Na aqui do reagente e colocar 2. Então, olha como é que a reação está equilibrada. 2 de sódio, 2 de sódio. 2 de cloro,
2 de cloro. Então, isso é chamado de método das tentativas, porque a gente vai tentando equilibrar, colocando números 2, 3, 4, até equilibrar ambos os lados, tá? Nós temos uma regra que a gente tem que obedecer para equilíbrio da reação, que é primeiro equilibrar os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio, como eu já vou falar já lá no caderno, tá? Então, a gente sublinha aqui essas partes aqui que são importantes para a gente, né? Que vai falar do ajuste dos coeficientes, para a gente poder igualar aí os reagentes e produtos, tá certo? E se a equação continuar não balanceada, a gente tem que tentar igualando até chegar nos mesmos números para ambos os lados. Sempre deixando hidrogênio e oxigênio por último, porque eles são os mais difíceis de se equilibrar. Então, ó, no livro nós já terminamos a nossa aula. Então, a gente vai lá no caderno, tá? Eu coloquei aqui, ó, algumas reações para que vocês possam entender. Então, a gente vai ver cada uma dessas reações. Primeiro, observem aqui que eu coloquei a regra aqui de novo, que nós sublinhamos lá no livro. A gente vai obedecer a regra do macho, para vocês não esquecerem, tá? Regra do macho. Macho diz o seguinte: primeiro a gente equilibra metal, depois ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa ordem. Tá vendo que a gente deixa hidrogênio e oxigênio sempre por último, tá certo? Porque eles são os mais difíceis de ser equilibrados. Claro que nem todas as reações vai ter o hidrogênio e oxigênio, tá? Só quando houver. Então, nessa primeira reação aqui, eu tenho 2 de hidrogênio com 2 de cloro, reagindo, né, para formar o HCl. Repara que eu tenho 2 de hidrogênio aqui, mas aqui é como se eu tivesse o número 1 aqui, um só de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 de cloro e aqui é como se eu tivesse um só de cloro. Então, eu tenho que colocar essas quantidades iguais. Se aqui eu tenho 2, eu tenho que transformar isso em 2. Mas eu nunca posso acrescentar um número aqui no meio da fórmula, muito menos aqui embaixo, como aparece esse número aqui. Esse número é chamado de número de átomos, tá? Esse número que aparece assim embaixo. E o número que a gente usa para equilibrar, para balancear a equação química é chamada de coeficiente. Então, quando eu coloco o número 2 aqui, ó, eu estou equilibrando, eu estou balanceando os hidrogênios e o cloro. Então, eu passo a ter 2 de cloro aqui e 2 de cloro aqui. 2 de hidrogênio aqui e 2 de hidrogênio aqui. E assim eu equilibro essa reação, mesma quantidade. Bom, aí agora a gente vai passar para o segundo exemplo. Repara que no segundo exemplo eu tenho hidrogênio reagindo com nitrogênio, formando NH3, que é o gás amônio. Olha que aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 nitrogênios, mas aqui eu só tenho um nitrogênio, aqui quando não vem número é sempre 1. Eu só tenho um nitrogênio e aqui eu tenho 3 hidrogênios, que agora é um número ímpar. Eu tenho número ímpar de um lado e par do outro, tá? Então, vamos equilibrar primeiro na ordem da regra do macho. A gente equilibra primeiro o nitrogênio e depois o hidrogênio. Então, se eu tenho 2 de nitrogênio aqui, então eu venho aqui e coloco 2 de nitrogênio, tá? Então, ó, equilibrei o N, o nitrogênio, 2 e 2. Quando eu coloco 2 aqui, eu multiplico tudo que tá aqui na fórmula. Então, aqui é como se tivesse 1, 2 vezes 1, ó, 2. Então, 2 de nitrogênio. 2 vezes 3 é igual a 6. Qual o número que eu vou colocar aqui na frente do hidrogênio, que multiplicado por 2 vai dar 6? Então, ó, eu vou ter que fazer uma continha multiplicando por 2, que tem que dar 6. Então, se eu colocar 3 aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Eu equilibro aí essa reação. Tá vendo que eu tenho 6 de hidrogênio dos dois lados e 2 de nitrogênio também dos dois lados? Então,